Provando seu ponto. Se tem um grupo de humanos que não surpreendem que sejam tão burros pra aparecer num vídeo como esse, são os terraplanistas. Acreditando que a Terra não é esférica, mas sim um disco plano, essas pessoas se reúnem em massa na internet e na vida real, tentando pra poder fazerem isso, provar né, sua gente? crença. Mas como veremos em breve, a tentativa de demonstração desse terraplanista não saiu como esperado. Essa história se passa no Canadá em 2012. Esse cara, que chamaremos de Bill, era um terraplanista declarado e orgulhoso. E morar em Saskatchewan, uma área com uma paisagem relativamente plana, apenas perpetuou a crença dele. Então, deixou ele mais doidinho na tentativa de da provar cabeça. a teoria da Terra plana de uma vez por todas, o esperto saiu com uma câmera presa a um longo poste de metal, o que eu presumo ter sido uma tentativa de conseguir uma vista aérea da Terra inteira. Assim, Com seu experimento gente, genial e totalmente infalível, Bill começou Como é que a ele vai balançar ter o seu enorme uma aparato base de ali câmera pra no poder ar, levar só a que o poste câmera era longo até... e pesado demais para equilibrar, e logo começou a cair. Ô, E, misericórdia, bom, pequeno mas... conselho para quem planeja balançar um enorme pedaço de metal no ar. É melhor garantir que o seu entorno esteja livre de linhas de energia com fios elétricos. Ele não fez isso. Como isso. Você pode imaginar, o poste do Bill não desafiou as leis da gravidade e caiu em cima de uma linha de alta tensão, deixando o cara muito bem passado. Se é que você me entende. Bom, pelo menos ele morreu como um herói defendendo a sua causa. Claro que valeu a pena, né? Não sei muito se valeu a pena. Paixão mortal. Vamos pro próximo. Dizem que o amor é cego e pode te levar a fazer loucuras. Sim. E falando como alguém que recentemente casou online com uma suposta Casamento princesa online, da Nigéria, essa é nova, ainda não enganado tinha com ouvido todas falar as nisso suas não. economias, eu tenho que concordar. Enfim, a nossa próxima vencedora do Sai mais Prêmio barato, né, Darwin do que uma mulher que festa estava dele. tão perdidamente apaixonada que isso causou sua própria morte. O ano era 2010. E um casal que, pra simplificar, eu vou chamar de Stephanie e John, tava no meio de uma discussão acalorada. Quando os ânimos atingiram o ápice, a Stephanie, que tinha 49 anos, saiu de maneira dramática da casa do John na Califórnia. Só que logo ela se acalmou e voltou pra casa dele, com a esperança deles se beijarem e fazerem as pazes. Tudo isso sem saber que ele tinha saído de casa nesse meio tempo. Batendo na porta sem sucesso, Stephanie presumiu que John ainda estava chateado e ignorando. E foi aí que ela arquitetou um plano que infelizmente seria o seu próprio fim. Mas antes de entrar em detalhes, eu gostaria de salientar que Stephanie era uma médica de verdade. Ou seja, alguém que se esperaria que fosse inteligente e conseguisse racionalizar situações com sensatez. Só que mesmo com um diploma em medicina, o poder enlouquecedor do amor fez ela pensar que seria uma ótima ideia invadir a casa de John, entrando pela chaminé, subindo até o telhado dele com uma escada. A doutora E agora é o Papai Noel, pela chaminé, tentando cair de pé. Mas por mais que ela se mexesse pra descer, não demorou até ela ficar entalada quando a chaminé se estreitou perto da base. Lutando contra a gravidade, o peito de Stephanie rapidamente ficou tão comprimido que ela não conseguia respirar. E assim, logo meu Deus, ela morreu. Claro, sem que ninguém suspeitasse que ela estava lá, seu corpo permaneceu na chaminé por 3 dias. Caramba! Isso até John começar a sentir um fedor pungente e um líquido vazando, alertando pra verdadeira história de terror. Minha gente, que imagina o se escondia susto na desse chaminé. homem. Traumático, né? Loucura. Até explodir. Qual o próximo? Originalmente ganhando popularidade na Coreia do Sul, por volta do início da década de 2010, o mukbang é uma tendência popular na internet, na qual as pessoas se filmam comendo para um público online. Mas embora o mukbang possa parecer uma diversão inofensiva, apenas meio incomum, acredite ou não, pode ser mortal, já que frequentemente envolve o consumo de grandes quantidades de comida. Mas eu acho que é muito exagero. Vai para uma popular influenciadora chinesa que se destacou com seus vídeos extremos de mukbang, passando normalmente 10 horas por dia, 10 horas? Incríveis 10 quilos de comida em apenas uma sessão. Isso começou como uma 10 forma quilos de inocente de complementar sua carreira de garçonete, ganhando um extra com anúncios e doações de espectadores. Só que ao perceber que poderia ganhar Imagina muito o tamanho dinheiro do estômago só dessa comendo, pessoa. ela largou o emprego e se tornou uma banqueteira em tempo integral. Tanto que não demorou muito para que ela se tornasse obesa mórbida, pesando impressionantes 300 Olha aí a quilos. situação. E com isso, não é surpresa que essa 300 quilos, campeã dos gente. pesos pesados também tenha começado a enfrentar várias hospitalizações por causa da obesidade. Apesar do impacto que o mukbang teve em seu corpo, além das crescentes preocupações da família, nada a impediu de continuar comendo milhares de calorias em nome da criação de conteúdo. Mas então, em uma noite de 2024, 10 horas depois de um banquete transmitido com montes de frutos do mar, frango frito e muito mais, ela de repente caiu morta na frente dos espectadores. As necrópsias revelaram que a jovem de 24 anos tinha um estômago gravemente deformado, que estava cheio de comida não digerida. Acredita-se que o seu estômago
tenha estourado, derramando conteúdo em seu Caceta, abdômen. Meu Deus, que gente, horrível. Eu queria que ser mais absurdo. empático, só que essa foi uma morte totalmente auto-infligida e se torna ainda mais egoísta quando você considera como deve ter afetado a família dela. Eu diria que esse foi um dos prêmios Darwin mais idiotas de todos, mas se você quiser julgar por si, ainda tem muita história pela frente. Um deslize. Um deslize. Famoso por ser o primeiro homem a saltar das cataratas do Niágara dentro de um barril em 1911, Bob Leach era um artista de circo atrevido, conhecido que gostava de desafiar a própria vida, né? Tendo se submetido voluntariamente a algumas das situações mais fatais e sobrevivido, esse cara morreu de uma das formas mais inesperadas e comuns. Sua morte, inacreditavelmente, aconteceu ao escorregar em uma casca de laranja. Ele escorregou na casca da fruta enquanto caminhava por uma rua na Nova Zelândia e acabou quebrando a perna. A lesão resultante quebrando a levou perna? Uma infecção tão grave na perna que ele acabou tendo que amputá-la. E o adeus de Bob veio poucos dias após a amputação, com seu corpo se mostrando eu achei que ele tinha caído, batido a cabeça, dado um traumatismo craniano, assim, que ó. lesões anteriores na perna, enquanto realizava acrobacias, a enfraqueceram, o que significa que o seu estilo de vida ousado foi provavelmente responsável por sua morte, mesmo consequência, né? Só prova que é possível ser o cara mais durão do mundo e ainda ser derrubado por algo insignificante como uma casca de laranja. Então, cuidado, galera. Essa vitamina C aí pode ser seu inimigo. Cuidado. Vingança voraz. Nós humanos podemos estar no topo da cadeia alimentar, mas isso não significa que sejamos invencíveis. Frente a frente com os predadores mais letais do mundo, é normal que essa cadeia alimentar se reorganize. E em 1997, na região selvagem do extremo leste da Rússia, um caçador russo tentou matar um tigre a tiros, enquanto ele se alimentava de uma presa. Porém, ele só conseguiu feri-lo. Só que como o tigre tinha fugido, o caçador decidiu roubar parte da presa. Alerta de spoiler, péssima decisão. Ferido e agora faminto, é compreensível. Deixou ele mais bravo, agora né? estivesse bem vingativo. E assim ele farejou o caçador até sua cabana, onde destroçou tudo que tinha seu cheiro. De fato, quando o caçador finalmente retornou à sua cabana, agora em ruínas, se deparou com um hóspede faminto lambendo os beiços. Sem absolutamente nenhuma piedade, o tigre arrastou vorazmente o caçador para os arbustos e o devorou. Nem preciso dizer que esse caso de karma instantâneo chegou aos jornais quando acharam os ossos do caçador. E a história surpreendente foi reconstituída. Moral da história, não roube comida de um tigre, senão você mesmo vira comida. Vira comida. Pagando preço. Pagando preço. O drive-thru é uma das maiores invenções da humanidade, mas apesar de ser simples, uma idiota conseguiu bater as botas em um. Enquanto estava no drive-thru de um café, a mulher em questão estava pagando em dinheiro, mas ao estender a mão pela janela do carro, deixou as cédulas caírem. Certamente ela pensou que não era nada demais e abriu a porta para pegar o dinheiro. Só que ao fazer isso, seu pé acidentalmente escorregou do freio do veículo automático, jogando o carro para frente de maneira brusca. Infelizmente, isso fez com que a porta do carro colidisse com um poste à frente em alta velocidade. Batendo a porta contra o seu corpo e a esmagando. Os perigos de um carro automático. Que sirva de lição pra sempre. Por que ela não puxou o freio de mão, né? Dirigir sem tomar um café. Voando na estrada. Loucura, pegar a estrada não é uma maravilha. Lanches, músicas, jogos com os amigos, paisagens bonitas, sua amiga voando pra fora do carro rumo à morte. Assim? Pera aí, como assim? Acontece que viagens de carro não são tão divertidas quando você e os seus amigos são idiotas. Em 2020, uma estudante universitária que chamaremos de Beck e os seus amigos estavam viajando de carro pelo Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes no Tennessee. No banco do passageiro, Beck estranhamente achou que seria uma boa ideia se empoleirar na janela, com as pernas pra dentro do carro e as mãos segurando o bagageiro do teto. É muita amostradinha. Né, que poderia dar errado, com o vento soprando seus cabelos. E ele com certeza acelerou, né? Estrada, Beck não se importava com mais nada. Isso até o bagageiro no teto, no qual ela estava pendurada, se soltar do veículo, levando-a junto. Levada pelo vento, foi o adeus de Beck quando ela atingiu o chão em alta velocidade. Embora tenha sido o comportamento burro dela que a levou à morte, também é preciso questionar a inteligência dos amigos. Quem é que permite que uma amiga se projete pra fora de um carro em movimento? É preocupante que essas pessoas vivam entre nós. Por uma selfie. Tem um velho ditado que diz: quem fica na frente de trens provavelmente será atropelado. Com certeza, e morrerá. né? Acho que não é bem um ditado, mas como a gente vai ver em breve, provavelmente é um bom conselho. Em 2024, uma mexicana de 29 anos estava admirando um trem a vapor antigo, conhecido como a Imperatriz, que passava pela cidade de Nopala de Villagrán, a noroeste da cidade do México. Na verdade, ela ficou tão apaixonada pela locomotiva que queria tirar uma selfie apaixonada com ela, pela achando locomotiva. que era boa ideia ficar perto dos trilhos com o celular no ar e de costas pro trem, que
que se aproximava dela. Num plot twist nada surpreendente, o trem se revelou consideravelmente mais largo que os trilhos e atingiu a mulher em cheio na cabeça, andando em uma viagem só de ida para a vida após a morte. Ironicamente, foi relatado que ela estava avisando as crianças para ficarem em uma distância segura ela foi do trem lá. com antecedência. Um conselho que nem ela ouviu. Espero que essa selfie matadora tenha valido a pena. É triste, né? Não brinque com fogo. E agora temos a história de um dos nossos espectadores, que diz ter conhecido pessoalmente esse vencedor do Prêmio Darwin. Pouco depois de se formar no ensino médio, algo muito louco aconteceu com um dos seus ex-colegas de classe, que vamos chamar de Tony. O Tony era conhecido por não ser fluxicheiro, tanto que um dia ele decidiu que ia se dedicar à arte do incêndio. Sim, queimar coisas. O problema é que ele não tinha nenhuma experiência, e como a gente já vai ver, também era claramente deficiente em células cerebrais. Para saciar o seu apetite voraz, ele Tony planejou subir ao terceiro andar de uma casa abandonada. Gente, tocar fogo nas coisas assim do nada. Mas aqui vai um conselho: se você planeja tocar fogo em uma casa, é melhor ter uma rota de fuga mas em é mente, muito pois burro. depois de começar o incêndio, as coisas rapidamente saíram do controle. O fogo se alastrou Tony rápido. se viu cercado por chamas, que bloquearam todas as rotas de saída e logo engoliram, queimando até a morte. Bom, pelo bem da sociedade, eu acho que o melhor foi a carreira desse incendiário durar pouco. Os Três Patetas. Os Três Patetas. Se você costuma assistir essa série de vídeos, já deve ter notado que um tema comum entre os vencedores do Prêmio Darwin é que muitos não têm uma compreensão básica da eletricidade e principalmente dos seus perigos mortais. Em um dia, em algum momento no final dos anos 60, um funcionário de um depósito sentiu repentinamente um cheiro de fumaça. Temendo que pudesse haver um incêndio no local, o funcionário que investigava logo se viu diante de algo peculiar. Bem ali em frente a seus olhos, estava uma escada de metal e 3 homens eletrocutados e mortos. Todos e não demorou muito faleceram. pro funcionário descobriu o que tinha acontecido. O cobre pode ser um material bem lucrativo para roubar e revender. Então os 3 idiotas notaram um fio de cobre solto em uma linha de energia e bolaram um plano nada genial para roubá-lo. Enquanto 2 deles seguravam a escada de metal, o outro subiu e cortou o fio com ferramentas de corte. E como você provavelmente pode imaginar, não demorou muito para que percebessem que o fio estava energizado. Os 3 caíram como peças de dominó enquanto eram bombardeados por cerca de 13.000 volts, que percorreram a escada, atravessaram os ladrões e atingiram o solo. Nem preciso dizer que foi daí que veio o cheiro de fumaça. Ou seja, criminosos, fritos e fumegantes. A idiotice certamente tem um preço alto. Então é isso, pessoas. Ficamos por cá com o vídeo de hoje. Se tu gostou, já vai deixando o seu like. Inscreva-se no canal pra gente chegar na marca de 30 mil inscritos. Conto com cada um de vocês. Te espero aqui amanhã. Tchau, obrigado. Beijo!